Fala pessoal do canal Cultura Nerd, aqui quem fala com vocês é o Felipe e hoje eu decidi trazer mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez eu decidi fazer uma análise sobre uma luta que o Peter do Nerd proporcionou entre o Itachi e o Gaara. E eu tenho que dizer que eu tenho algumas discordâncias sobre os argumentos usados nessa luta. Bem, e eu vou estar destacando aqui que todo o mérito do que ele menciona no vídeo é dele, a análise dele é totalmente dele e o link vai estar na descrição porque o meu intuito aqui não é se apropriar do conteúdo dele. Eu vou utilizar o conteúdo dele como embasamento para minha argumentação. Então é óbvio que eu não vou estar colocando o vídeo na íntegra, só vou estar colocando aqui as partes importantes para minha análise. E obviamente se eu não comentar sobre alguma coisa que ele falar, mesmo que eu deixe o trecho dele falando rodar, é porque eu quero ambientar vocês na análise dele. Mas se eu não comentar nada por cima, significa que eu não discordo. Ou seja, se ele falar, por exemplo, que o Gaara tem muito chakra, é uma coisa que eu não discordo, mas eu vou deixar rodar, simplesmente para ambientar algumas pessoas que não sabem que o Gaara tem muito chakra. No vídeo dele ele comenta que ele vai considerar algumas coisas, como a condição de batalha, que o Itachi vai ser o Itachi do Edo Tensei e o Gaara vai ser o Gaara do Boruto. E essa escolha faz sentido porque o Gaara do Boruto é o Gaara mais evoluído, já que experiência no universo de Naruto significa ser mais forte sim. Apesar de você treinar e te deixar mais forte, que é o caso por exemplo do Rock Lee, a experiência também conta muito. E o Itachi do Edo Tensei é por conta da limitação dele de chakra, que de acordo com o databook é pouco. Ele tem pouco chakra, mas isso eu vou comentar mais pra frente. E a vitalidade dele, já que ele tinha uma doença que degenerava o corpo dele. O campo de batalha adotado foi um campo de batalha que não dá vantagem pra nenhum dos dois, mas que possibilita que os dois utilizem as técnicas principais deles. Seja o Gaara que anda com a cabaça dele de areia, e poderia utilizar os jutsu dele que são baseados em areia, ou o Itachi que vai estar num campo verde, onde não vai ter desvantagem de ter areia por todos os cantos, e ao mesmo tempo vai ter um lago para ele usar os jutsus dele de Suiton. Mas é importante ressaltar que o Gaara pode sim transformar rocha em areia, ou seja, esse campo também possibilita que o Gaara ganhe alguma vantagem para cima do Itachi. Velocidade! A velocidade do Itachi é tanta que ele conseguia se mover sem ser detectado por olhos normais. Na real, nem mesmo olhos com Sharingan, que podem prever e acompanhar movimentos rápidos, foram capazes de prever totalmente os movimentos extremamente velozes do Itachi. O Itachi ele conseguia bater de frente com o Sasuke, né? Que era rápido o suficiente para render elogios do Deidara e do Obito. Já o Gaara tem alguns feitos de velocidade, tendo sido descrito como um shinobi de primeira classe em Taijutsu, na novel do Boruto, e demonstrado ótima esquiva na Gaara Idem. Na real, o Gaara já apresentava um alto nível de velocidade corporal desde o clássico, né? Usando a substituição numa brecha de tempo minúscula que o Rock Lee deu para ele enquanto atacava o Gaara. E bem, aqui a gente tem o nosso primeiro problema. Ele menciona a velocidade do Itachi e o taijutsu dele, que ambos são muito apurados, já que o Itachi tem o Sharingan, ou seja, o taijutsu dele é vantajoso por conta disso, e a velocidade dele é grande porque os Uchihas são bons em questão de velocidade na sua maioria. Tanto que o Sasuke no clássico conseguiu se equiparar à velocidade do Rock Lee, e o Itachi conseguia lutar contra o Sasuke no Shippuden, se equiparando em velocidade, então com certeza ele é bem veloz. Mas ele menciona que o Gaara também é bem veloz e tem um ótimo taijutsu de acordo com algumas coisas que são canônicas. E essa que é a questão, eu concordo com isso, só que cai na contradição. No databook não diz isso, no databook diz que o Gaara tem 3 pontos de velocidade e 2 de taijutsu. Então essa vai ser uma tecla muito batida na análise dele. Qualquer um que já leu muito o mangá de Naruto e viu muito o anime de Naruto, sabe que o databook não representa muito bem o que a gente vê na obra. E eu digo isso porque é um databook que falta informações e que algumas informações não batem com o que a gente tem em geral. E um exemplo fácil disso é que, por exemplo, no Shippuden, a gente tem que a Shio é tão forte quanto o Naruto. A força deles tem a mesma pontuação no databook. A Shio é aquela idosa do começo do Naruto Shippuden. E não só isso, mas também, por exemplo, o databook do Boruto mostra que o Konohamaru tem mais força que o Hokage Naruto. Ou seja, em pontos o Konohamaru tem mais força do que o Naruto. Aí você pode dizer que é uma comparação injusta, porque provavelmente no databook ele diferencia Kage de Jonin, mas se você pensar dessa forma, a própria Sakura tem menos pontuação que o Konohamaru. Então, o databook sim é errado em alguns pontos, tem alguns outros que você pode levar em consideração, mas em regra, é melhor você analisar só pelo mangá, porque o databook de Naruto não foi bem feito, tem mangás que são bem feitos o databook e que tem como levar bastante em consideração.
mas o databook de Naruto não é um desses, infelizmente. Mas, para não invalidar todos os argumentos dele com base que o databook tá errado, eu vou considerar tanto que ele tá certo quanto ele tá errado, porque tem outras incoerências que não são apenas do databook. Mas um dos maiores feitos de velocidade de areia do Gaara foi quando ele conseguiu acompanhar e parar o Momoshiki Otsutsuki, que estava avançando em alta velocidade na direção dele. Bem, nessa parte aqui ele compara a velocidade do Momoshiki com a velocidade de ataque da areia do Gaara. E bem, a gente pode ver claramente que essa foi uma interpretação errada do anime. Como assim? O anime é uma adaptação da história do mangá. Ou seja, o anime serve para animar o mangá, são imagens estáticas dos personagens. E para deixar as coisas mais empolgantes, para deixar a ação mais frenética, eles fazem algumas alterações, mas que é simplesmente por questão de estética, por questão de estilização, e não necessariamente para tu levar em conta. Como, por exemplo, a luta do Rock Lee vs o Gaara, que o Rock Lee não aparecia, só aparecia alguns riscos, ele chutando o Gaara, outros riscos ele chutando. Obviamente, uma pessoa que tem Sharingan de 3 Tomoe, como o Kakashi, consegue ver o Rock Lee se movendo mesmo naquela velocidade, porque o Rock Lee tinha uma velocidade incrível para um Genin. Isso sempre foi bem destacado durante a luta. Então considerar a animação como regra para falar que a velocidade do Gaara, por exemplo, é tão veloz quanto o Momoshiki, que é um deus praticamente no universo de Naruto, é incorreto. Tanto que, se você ler o mangá, essa cena não existiu. A cena é totalmente diferente no mangá, mas no anime foi feito para animar. Ah, então o anime não é canônico. Ele é canônico, só que não se leva em consideração a animação como velocidade. A gente só leva em consideração os fatos. O fato é que, por exemplo, a areia do Gaara é tão forte que ele conseguiu segurar um deus. Isso é um fato. Agora, a velocidade é só uma questão de animação. E você tem que entender isso. Chakra! Aqui eu vou analisar não só o chakra, né, como também a estamina e a resistência desses dois. Se a gente fosse se basear só em chakra e estamina, o Itachi estaria numa tremenda desvantagem em relação ao Gaara. Mesmo sem a doença dele, né, o Itachi sempre foi listado como um ninja de baixa estamina e, consequentemente, de baixo chakra. A pontuação dele no databook era inferior até mesmo à do Kakashi com Sharingan. Enquanto o Kakashi possuía 3.5 pontos, o Itachi tinha 2.5. E se a gente comparar com a quantidade de chakra que o Gaara tem, o negócio fica ainda mais desproporcional, já que o Gaara tem 5 pontos em chakra. Bem, aqui ele menciona novamente o databook, e novamente é uma retratação que a gente não vê direito no mangá. É óbvio que o Itachi não é um Uzumaki, não é o Hashirama da vida, ele não tem muito chakra, mas falar que ele tem menos chakra que o Kakashi, sendo que a gente viu durante o anime que o Kakashi tinha muitos problemas com chakra e o Itachi não demonstrou muitas vezes isso, é incoerente. Se a gente desconsiderar o databook e só olhar pro mangá, tu vai perceber que várias vezes o Kakashi reclamou de falta de chakra e o Itachi não. As únicas vezes que a gente viu o Itachi sem chakra, que eu lembre pelo menos, foi na luta final dele contra o Sasuke, que o Sasuke comenta que ele já tá desgastado e o Zetsu Negro comenta que ele tá exausto também. Ainda assim ele pôde usar o Susanoo. Então a maior limitação do Itachi na maior parte do anime não foi de chakra, foi de saúde. O Kakashi durante a obra toda demonstrou ter menos chakra que o Itachi. E negar isso é negar o que a gente viu no mangá, simplesmente pelo um databook que muitas vezes se mostra errado, como esse fato. Defesa! Esses dois eles possuem defesas excelentes, talvez sejam os donos das defesas mais poderosas de todo o anime. O Gaara é especializado nisso, né? A defesa dele é conhecida como defesa absoluta, e não é à toa. O Naruto, né, mesmo tendo enfrentado o terceiro Haikage com uma defesa forte o suficiente para enfrentar Bijus, disse que o dono da melhor defesa ainda era o Gaara, foi o Naruto que disse. Mas isso porque o Narutinho não chegou a testemunhar a defesa do Itachi. Acompanhando a espada Totsuka, né, o Itachi ainda tem o espelho de Yata, que é um espelho capaz de defender o Itachi de praticamente qualquer ataque. O Susanoo por si só é uma defesa e tanto, né? Mesmo que ele tenha sido destruído pelo Kirin do Sasuke, ele fez com que o Itachi não levasse quase dano nenhum. A defesa absoluta do Gaara é absoluta realmente por não depender da vontade dele. A areia sempre vai proteger ele graças à vontade da mãe do Gaara. Isso significa que mesmo ataques surpresas são inúteis contra o Gaara quando ele defendeu 5 facas espadadas do Susanoo, do Faken Madara, sem nem olhar pra eles enquanto protegia a Mei. A defesa dele é rápida o suficiente pra defender o Amaterasu e resistente o suficiente pra defender a chuva elemental do Super Momoshiki. O Gaara ainda pode deixar a defesa dele ainda mais forte ao esmagar minerais mais duros do solo, né, criando uma defesa que fez até mesmo o osso mais forte do Kimimaro, cujos ossos normais já eram muito mais resistentes que o aço, virarem picadinho. Sobre a defesa do Gaara,
Obviamente ela é melhor do que a do Itachi, porque a do Itachi tem um tempo muito limitado, o Susanoo não é ilimitado como a defesa do Gaara é. A defesa do Gaara não precisa que ele se concentre para se defender, ela se defende sozinha numa velocidade incrível e ele nem precisa olhar para que a defesa aconteça. Ela acontece automaticamente, mesmo contra a vontade dele. Bora lá! É verdade que o Itachi só precisa apontar para lançar um genjutsu, mas a pessoa precisa olhar para o dedo dele para cair na ilusão. Mesmo que não seja lançado pelos olhos do Itachi, esse é um genjutsu visual. Naruto olhou pro dedo do Itachi quando caiu na ilusão. Se fosse só o Itachi apontar que a ilusão já estava na pessoa, ele usaria no Kabuto, né? Que estava com a visão intencionalmente obstruída. Dito isso, é quase virtualmente impossível pro Itachi pegar o Gaara, já que ele faz ataques a distâncias imensas e somente ninjas com velocidades absurdas conseguem se aproximar. Em terra já é quase impossível pro Itachi se aproximar, mas o Gaara ainda pode voar e se cercar numa cúpula de areia, pegando distância até e anulando qualquer chance de contato visual. Eu disse que as investidas diretas de areia não pegariam o Itachi, mas só se o Gaara atacasse literalmente de frente. E não tem por que ele fazer isso, sendo que ele pode atacar literalmente de todas as direções. O Gaara pode atacar de frente, por cima, por baixo, pelos lados, por trás não importa, por todos os lados. E vamos combinar, o que o Itachi faria contra uma tsunami de areia várias vezes maior até mesmo que o Susanoo dele? É verdade que o Gaara não tem poder destrutivo suficiente para passar pelo Susanoo, verdade. Mas ele pode simplesmente tirar o Itachi para fora do Susanoo, como ele fez com o Madara, né? Ou nem tirar ele lá de dentro. Ele pode capturar o Itachi e esmagar ele dentro do Susanoo. Ah, mas ele só pegou o Madara com a ajuda do Onoki. O Gaara já controlou a areia debaixo dos pés das pessoas. Por que ele não poderia fazer o mesmo? Fora que se ele fosse soterrado pelo tsunami de areia, o Susanoo não ia servir de nada, né? Com a areia cercando ele em 360 graus. Gaara não precisa enfrentar o Espelhata, né? Ele passa por baixo dele. Para garantir a vitória, ele ainda poderia fazer uma areia movediça e engolir o Itachi para as profundezas da terra, sem chance de voltar, como o Kimimaro. O Itachi poderia até tentar selar a areia com a Totsuka, mas para isso ele precisaria perfurar as defesas, o que é um trabalho muito difícil. E não, a Totsuka não é uma espada espiritual que atravessa qualquer matéria. Orochimaru sangrou quando foi perfurado por ela. O estilo de luta favorece completamente o Gaara. É verdade que o Itachi é um gênio estrategista, eu sei, mas o Gaara também é. Inclusive tendo usado estratégias mais vezes do que o Itachi nas lutas, hein? Gaara, né, em especial o Gaara atual, é extremamente superior ao Itachi. E a vitória é do quinto Kazekage, Gaara do Deserto. E o Gaara acabou vencendo na batalha. E tem algumas coisas que eu preciso falar para mostrar que não seria bem assim. Pelo menos a maior probabilidade de vitória não seria do Gaara. Por que eu digo isso? As considerações para dar vitória para o Gaara foram as seguintes. Existem 3 formas do Itachi tentar atacar o Gaara. Com ninjutsu, com genjutsu e com taijutsu. Sendo que o taijutsu é provavelmente a forma mais inútil que ele poderia tentar, por conta da defesa do Gaara, e a velocidade do Itachi com certeza não é tão grande quanto a areia do Gaara no Boruto. Eu concordo, a defesa do Gaara é mais veloz do que o Itachi, pelo menos quando o Gaara tá no Boruto. Ninjutsu idem, não existe jutsu no arsenal do Itachi que seja tão forte para quebrar a defesa do Gaara. Eu concordo com isso. Só que tanto o ninjutsu quanto o taijutsu não são o forte do Itachi. O forte do Itachi é o genjutsu. E sobre esse ponto que eu tenho coisas para falar. Mas, antes de eu falar sobre isso, só um pedido rápido. Se você tá curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o gostei. E se você tá gostando da proposta do canal, aqui vai ter muito vídeo sobre isso. Então se inscreve aí, não esquece de clicar no sininho que vai ajudar para você não esquecer os vídeos que vão vir mais pra frente. Valeu! Como o Peter disse que o Gaara teria mais chance de vencer. O Gaara tem ataques tão velozes quanto um Otsutsuki, o Gaara tem ataques massivos e o Gaara pode expandir a areia para todo canto, tanto de uma forma sensorial, ou seja, ele joga areia por todo o campo de batalha para quando ela tocar no oponente ele saber onde o oponente está, quanto ele pode espalhar areia pelo chão, onde o Itachi provavelmente vai pisar, né? Já que ele não sabe voar, e acertar um caixão de areia, puxar ele para fora do Susanoo, entre outras coisas. E justamente por conta da questão sensorial da areia do Gaara, seria muito difícil pro Itachi enganar ele com um clone. E mesmo que ele enganasse, entre aspas, o Gaara saberia que existem 2 Itachi por conta da questão sensorial. Fora isso, se o Gaara se escondesse numa esfera de areia e simplesmente lutasse sem olhar pro Itachi, ele teria uma vantagem enorme, porque ele não cairia no genjutsu e venceria a batalha, já que o Itachi só tem ninjutsu, genjutsu e taijutsu, onde o taijutsu e o ninjutsu seriam inúteis e o genjutsu seria totalmente cancelado com essa técnica do Gaara, de simplesmente se omitir totalmente visualmente. E o Itachi só tem genjutsus visuais, tirando o Izanami, que é um genjutsu sensorial, que também não seria eficaz, já que o Gaara poderia se esconder numa esfera de areia e vencer a batalha.
Mas é aí que você se engana, isso tá totalmente errado. Essa ideia de que Genjutsu visual é totalmente inútil contra o Gaara não tem plausibilidade nenhuma, apesar de fazer sentido. Por que eu digo isso? Bem, eu vou começar por partes. A primeira parte é sobre as condições de batalha. Não é estranho que durante a batalha o Gaara vai tomar totalmente cuidado para não cair no Genjutsu, se escondendo numa esfera de areia, enquanto o Itachi vai se cercar de areia sem perceber? Isso é uma questão de roteiro. Enquanto um personagem, no caso o Gaara, está sendo totalmente cauteloso contra o Itachi, sabendo o principal atributo dele, que é o Genjutsu, o Itachi está totalmente leigo e se deixa cercar por areia, o que não parece muito plausível com o personagem que a gente conhece. Então, ele está partindo pela premissa que o Gaara sabe sobre todas as técnicas do Itachi, ou seja, as técnicas visuais, e o Itachi não sabe nada onde ele se deixa cercar por areia mesmo debaixo dos pés. Ah, mas o Madara se deixou cercar. Sim, ele se deixou cercar primeiro porque ele era do Tensei e não estava tão preocupado com isso, e segundo porque ele estava no deserto, que não é o caso aqui. Então, considerando os dois leigos numa batalha, eu entenderia que o Itachi pode ser cercado sim por areia, inclusive nos pés. Só que aí o Gaara não começaria a batalha sem olhar pro Itachi. Então a vitória seria dele por conta dele poder lançar um Genjutsu. Porque é assim que o Itachi começa uma batalha mesmo. Ele já lança um Genjutsu em todos os oponentes que ele pode. Mas eu não vou considerar eles leigos um com o outro. Eu vou considerar que o Itachi sabe do Gaara e o Gaara sabe do Itachi. Assim o Gaara vai evitar olhar pra ele e vai ter um pouco mais de batalha. E o Itachi não vai se deixar ser cercado tão facilmente de areia. Agora, considerar um Itachi que permite a areia cercar ele e um Gaara que não permite cair no Genjutsu é roteirizar, e não é o intuito aqui. Agora, o que o Gaara poderia fazer contra o Itachi? Ele tem várias formas de derrotar o Itachi, várias mesmo, até mesmo antes dele usar o Susanoo. Só que ele tá num campo de batalha onde ele tem pouca disponibilidade de areia, que no caso é a areia da cabaça dele. Então ele tem algumas opções. Ou ele produz mais areia utilizando a própria areia dele para perfurar o solo e quebrar rochas, ou seja, ele vai estar abrindo um pouco a guarda, já que ele não vai ter areia para se defender, ou ele utiliza a areia que ele já tem para não abaixar a guarda e vai tentar ao máximo finalizar o Itachi. Como de costume, o Gaara luta com muita areia, então eu imagino que ele ia tentar fazer areia, mas eu vou considerar tanto ele fazendo areia quanto não fazendo. Muito bem, o Gaara optando por não fazer areia ia se limitar basicamente à defesa, já que disponibilizar areia para ataque seria um tiro no pé, tanto porque ele teria poucas formas de tapar totalmente o olho, a não ser que ele fechasse o olho, quanto ele poderia ficar disponível para um ataque de um clone. Ah, mas ele pode fazer a areia sensorial dele. Não, porque nesse caso eu tô considerando que ele não fez mais areia, ou seja, ele só tem para defesa e ataque, limitadamente ou defesa ou ataque, já que ele não leva muita areia na cabaça. Então nesse caso, o Gaara ia poder ficar mais na defensiva, abrindo muita brecha pro Itachi criar várias estratégias, o que ele sabe fazer muito bem. Então guardem bem esse cenário que eu vou comentar sobre ele mais pra frente. Agora eu vou comentar como seria se ele estivesse produzindo areia. Produzindo areia, durante um curto período de tempo, ele ficaria disponível para receber ataques físicos, mas essa vulnerabilidade não seria tão bem explorada pelo Itachi, já que ele não tem ataques tão destrutivos nem massivos. Então o Gaara poderia fazer sim bastante areia e o Itachi teria que pensar bem rápido, porque caso o Gaara optasse por fazer muita areia como ele fez no clássico contra o Kimimaro, onde ele fez praticamente um deserto na floresta, o Itachi não teria tantas chances de vencer, mas esse período dele produzir tanta areia seria crucial para uma possível vitória do Itachi. E tudo isso leva a uma questão muito grande que foi pouco abordada, já que a análise do PT foca totalmente no fator físico e não no Genjutsu, porque ele concluiu que o Gaara é imune a Genjutsu visual, e isso que está incorreto. Ele pegou alguns conceitos separados e criou para o Gaara uma forma de luta que ele nunca tinha utilizado antes, sem usar os olhos. E você pode comentar que você já viu o Gaara lutando sem olhar para o oponente, como o Rock Lee, que ele não olhava e a areia defendia. A areia defende sem o Gaara olhar. Mas tenta achar uma batalha que o Gaara não tenha uma noção visual do oponente. Não existe. Todas as batalhas dele contra o Deidara, dele contra o Naruto, dele contra o Sasuke, contra o Rock Lee, ou até mesmo no exame Chunin na segunda fase, quando ele encontra aqueles caras lá da Vila da Grama, ou da Vila da Chuva, não lembro muito bem, todos ele tem uma noção visual do oponente. Então a gente nunca viu o Gaara atacando sem ter uma noção visual. E partir pela premissa que ele conseguiria fazer isso justamente nessa batalha, sendo que ele nunca fez no resto da obra, é roteirizar a luta. Isso não está se baseando em nada do mangá, está se baseando numa ideia de batalha. E uma ideia de como o Gaara poderia batalhar não é pegar um fato que aconteceu. O Gaara nessa luta lutou sem olhar. Não.
é pegar alguns atributos e escrever um roteiro a partir daí. Obviamente, o argumento que o Gaara poderia ter uma noção espacial por conta da areia sensorial dele, né, que ele usa como se fosse um sensor, daria meio certo. E por que meio certo? O Itachi poderia encher de clones em volta do Gaara e seria muito difícil pro Gaara saber qual o certo. Fora isso, a gente nunca viu o Gaara utilizar isso como uma noção visual, como uma noção de onde o oponente está para poder atacar. Se ele pudesse fazer isso, eu acho que ele faria mais vezes para evitar genjutsu, como contra o Madara, por exemplo. Ele poderia se guardar dentro de uma esfera de areia para evitar totalmente que o Madara pegasse ele no genjutsu. Mas a gente não vê isso, a gente vê ele olhando bastante pro Madara, porque ele é um personagem que luta necessitando dos olhos, da visão. Tanto que, quando ele se fecha naquela esfera de areia, ele coloca um olho pro lado de fora de areia para poder observar o oponente. Então não, o Gaara não consegue lutar sem noção visual, a gente nunca viu isso na obra e provavelmente quando ele olhasse pro Itachi, ele ia acabar perdendo por conta de cair no genjutsu. E isso em ambos os cenários, tanto ele produzindo areia quanto ele não produzindo areia, ele ia acabar olhando para poder atacar. Mas existe uma chance muito grande do Gaara vencer caso ele optasse por fazer areia, manter distância, não olhar para o Itachi nesse meio tempo com os olhos fechados e por algum motivo o Itachi não conseguisse atacar ele, mesmo que a defesa dele tivesse mais fraca devido a ele estar produzindo areia. Mas isso é 50-50, tem muita chance dele perder e tem muita chance dele vencer. Só que fora isso, a gente ainda tem outra questão. Ele pode não querer produzir areia, e aí a derrota é certa, porque sem muita areia o Gaara não ia conseguir vencer o Itachi, e mesmo que ele produzisse areia, ainda assim teria a chance dele acabar olhando pro Itachi de alguma forma, já que ele ia precisar atacar o Itachi, que abre mais uma possibilidade de derrota. E se você for contando, a probabilidade do Gaara perder pro Itachi é maior do que o Itachi perder pro Gaara. E se você discorda, tudo bem, é só você comentar qual foi a luta que o Gaara se mostrou invulnerável ao genjutsu visual. Eu vou entender e vou estar me retratando, mas pra mim não parece plausível. Então é isso, se você gostou, deixa o gostei. Se você curtiu o conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever aí embaixo, clicar no sininho e obviamente você pode comentar o que você quiser na aba dos comentários, seja concordando ou discordando de mim, mas por favor com respeito. Abraço e valeu!